Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, como vencer o mal. Como vencer o mal. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. E eu farei o programa de hoje em duas partes. Na primeira parte, o que é o mal? Afinal de contas, o que é o mal? E na segunda parte, como vencer o mal. Bom, mas afinal de contas, o que é este mal que precisamos vencer? Então, em primeiro lugar, o que é o mal? Alguns pensadores atuais vão dizer para você, não, o mal não existe. Não, isso é uma grande bobagem. O mal a gente vê no dia a dia, numa série de ações, numa série de comportamentos. Mas o mal existe, pode ser visto no dia a dia. Então, não tem essa questão, o mal não existe. Outros pensadores vêm com aquela história relativista, com aquela filosofia relativista e dizem: o mal é relativo e não podemos dizer o que é bem e o que é mal. O que é mal para uns é bem para outros e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e é um grande blá 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 mesmo, é uma falácia, né? Porque estas formas de pensar trazem uma confusão sobre bem e mal, sendo que entender o que é bem e o que é mal é a compreensão mais importante da vida. Nós precisamos diferenciar o que é bem e o que é mal. Bom, os estudos atuais sobre psicopatas e sociopatas, que são as pessoas que agem no mal, então, psicopata é aquele indivíduo que é do mal e tem muita tendência ao crime. Esse indivíduo pode até matar. Então, muitos indivíduos que têm a tendência ao crime. 2% da população é feita de psicopatas. E sociopatas, o que são sociopatas? São os golpistas, aquelas pessoas que enganam, estão o tempo inteiro enganando, falando algumas mentiras e enganando você. Então tome cuidado com psicopatas e sociopatas. Para a gente ter um critério do que é o mal a ser combatido, eu vou trazer sobre o psicólogo canadense Robert Hare. A referência, ele passou a vida estudando psicopatia, passou a vida estudando os psicopatas e, por extensão, os sociopatas. Então, o psicólogo canadense Robert Hare é o grande especialista no estudo dos psicopatas e sociopatas e trouxe as características dessas pessoas no teste Psychopathy Checklist Revised. É uma lista de aspectos da psicopatia. Bom, quais são as características do psicopata? Eu separei 7 características. Na verdade, tem 40 características nesse teste, que é a lista de aspectos da psicopatia, né? Então, problemas de conduta precoces. Isso inclui o roubo. São pessoas que roubam. E às vezes de forma contumaz, e às vezes a vida inteira, e cometem outros delitos. Só que de maneira fria e calculista. Não é aquela pessoa que rouba por desespero, rouba porque tem fome, não é isso. É aquela pessoa que rouba, é aquele ladrão do colarinho branco, vamos dizer assim, né? Então o colarinho branco é uma expressão que é mais conhecida nos Estados Unidos, né? Porque blue collar é o trabalhador comum, etc. E white collar, o colarinho branco, é o executivo, quem está em outras funções, etc. Acima na empresa, por exemplo, né? Então, problemas de conduta precoces. Então, tanto o psicopata quanto o sociopata têm a famosa TC, transtorno de conduta. Então, desde pequeno,
rouba e faz outros delitos. E mantém esse comportamento a vida inteira. Já a maior parte da população, todos nós temos alguns traços, né, sim, de psicopatia, sim, mas procuramos seguir uma conduta ética. O que nos dá uma conduta ética? Geralmente a religião. Por que a religião normalmente é importante, né? Para os povos antigos, para os povos atuais. Vamos lembrar que mais de 80% da população do Brasil é cristã, e isso faz com que nós, no Brasil, tenhamos uma conduta de base cristã, e as religiões trazem os princípios. Então, 10 mandamentos. Não roube, não mate. Então, está lá nos 10 mandamentos. Então, as religiões servem muito para trazer essa base ética para a população, essa base ética para as pessoas. Então, o psicopata tem problemas de conduta precoces, e isso inclui roubo e outros delitos. Por isso, os psicopatas e sociopatas estão sempre envolvidos com roubos e outros delitos. Então, é aquela pessoa que rouba, mas não por necessidade, mas ela rouba por uma atitude de desvio, de mal. Segunda característica, falta de arrependimento e culpa. São pessoas que nunca se arrependem, porque, vamos dizer assim, todos nós cometemos erros e tudo mais, mas chega um momento da vida que a gente se arrepende, a gente pede até desculpas, né? Mas o psicopata ou o sociopata não se arrependem, eles não pedem desculpas, eles não pedem perdão, né? Porque não se arrependem. Eles acham que é normal cometer delitos. Então, geralmente estão sempre envolvidos em pequenos delitos, furtos, a vida inteira passam com essa conduta. Esses indivíduos não sentem arrependimento pelos roubos e outros delitos que cometem. Então, eles acham que é normal, etc. Então, não tem um mínimo arrependimento. Então, isso já é um traço de psicopatia e sociopatia. Vamos lembrar que psicopatia é aquele quadro mais grave que a pessoa pode até mandar matar, ou matar ou mandar matar, né? Porque muitas vezes não é a pessoa que mata, mas ela manda matar. Então, esse é o psicopata, é o indivíduo perigoso. É um indivíduo perigoso para a nossa sociedade. Eles não se sentem culpados e, dessa forma, podem fazer nova e novamente roubos e delitos. Então, nova e novamente fazem roubos e delitos. Por quê? Porque simplesmente não se arrependem. Então, é muito importante entendermos o mal a partir da conduta dessas pessoas. E eu vou, na segunda parte, falar de como vencer o mal. Vou colocar uma outra característica, né? Eloquência. Então, são pessoas que são muito boas de blá blá blá, de papo, convencem, são muito convincentes na fala. Só que é uma fala vazia, uma fala que não tem muita consistência. Então, são eloquentes, então são aquelas pessoas que sempre têm uma justificativa, né? Então, justificam os roubos, justificam os delitos, sempre tem uma explicação e não se arrependem pelos delitos que cometeram. Então, são pessoas com este perfil. Então, muito eloquentes, e você pergunta, mas por que você fez isso? Não, veja bem, então tem aquela eloquência no argumento. Outra, sensação de grandiosidade. São pessoas que dizem assim, olha, eu sou o melhor,
Eu sou o melhor de todos, eu sempre sou o melhor, sempre estou em primeiro, eu sou o melhor de todos porque eu sou isso, eu sou aquilo. Então, é uma pessoa que vive numa sensação de grandiosidade. Então, essa pessoa fala até, não, eu sou o melhor da história, o melhor de todos os tempos, o melhor, etc, etc, etc. Então, vive essa sensação de grandiosidade. Outra característica, estilo de vida parasita. Então, uma pessoa que tem um estilo de vida parasita. É uma pessoa que geralmente não quer trabalhar, se esforçar, ter uma dedicação. É uma pessoa que muitas vezes está envolvida com alguns vícios, né? E procura ser sustentado pelos outros. Então, uma pessoa que tem alguns vícios, né, ligados a álcool, drogas, hoje a gente chama mais dependência química, mas são pessoas que estão ligadas a isso. Então, tem um estilo de vida parasita, geralmente tem envolvimento com álcool e drogas. E irresponsabilidade. São pessoas que não têm muita responsabilidade nos seus atos. Fazem algo bastante destrutivo, algo que atrapalha a muitas pessoas, mas elas não se responsabilizam. O que é responsabilidade? Habilidade de responder. Então, não se responsabilizam por aquilo que fazem. Então, são pessoas muito perigosas para assumirem cargos. Você imagina uma empresa que tenha no cargo uma pessoa com todo esse perfil que eu te falei. Quer dizer, uma pessoa que comete pequenos delitos, né, roubo, então ela vai roubar a empresa, né, evidentemente. Não tem arrependimento, não tem culpa. É eloquente, tem sensação de grandiosidade, tem um estilo de vida parasita, muitas vezes com algumas dependências químicas, álcool e droga. São irresponsáveis, né? Então, tudo isso faz com que essa pessoa, na verdade, ela seja, né, um perigo. É um perigo para você, é um perigo para a sociedade. Então, muito cuidado com pessoas com esse perfil. Agora vamos para a segunda parte. Como vencer o mal? Combatendo, em primeiro lugar, roubo e outros delitos. Então, combatendo de todas as formas roubos e outros delitos que esses indivíduos fazem, porque senão uma empresa afunda. Você coloca na direção da empresa um indivíduo assim, ele vai desviar dinheiro da empresa, ele vai fazer uma série de irregularidades para a prática do roubo, de desvio, né? Então são indivíduos muito, muito, muito perigosos, muito complicados, que não podem ser colocados na direção de uma empresa. Evidentemente que quando a empresa percebe, ela manda embora essa pessoa, né, desse perfil. Depois, com arrependimento. Então, nós podemos e devemos nos arrepender. Nós podemos e devemos demonstrar que estamos arrependidos e pedimos perdão e pedimos desculpas. Isso é que faz com que a gente não seja um psicopata. Porque o psicopata não se arrepende. Ele mantém aquela conduta sempre. E esse é o perigo, porque vai manter a conduta porque não tem arrependimento. Sem conversa fiada, sem blá blá blá, sem falácias, né? Então, sem conversa fiada. Quer dizer, a gente precisa ter uma conversa sincera, reta, papo reto, né? Outra característica, cuidado então, como vencer o mal. Cuidado com eu sou o maior. Então, sempre que a pessoa se coloca na posição de superioridade, que é maior que os outros, que é o maior de todos, então
essa pessoa está dentro do perfil da sociopatia. Então é um narcisismo maligno, como é chamado, né? E também uma vida interdependente. Eu vou explicar melhor isso, né? Então, essas pessoas têm um perfil de serem dependentes. Então, se subirem num cargo na empresa, vão ser dependentes da empresa, vão tirar dinheiro da empresa, não vão dar nada para a empresa. E ainda tem aquela questão de ter o vício comum em álcool e drogas, né? Então, nós devemos ter uma vida interdependente. O que é a palavra interdependente? Nós não podemos ser totalmente dependentes, como esses indivíduos são. Então, depender dos outros, depender disso, depender daquilo. Então, não podemos ser dependentes. Mas nós não seremos totalmente independentes. Tem um cara que está plantando o arroz que você come. Tem um cara que está plantando o feijão que você come. Então, nós não somos totalmente independentes. Então, somos interdependentes. Nós conquistamos uma certa independência, mas continuamos dependentes de todo o funcionamento social. Então, uma vida interdependente em vez de uma vida parasitária, né? Como esses indivíduos com esse perfil têm. E uma vida com responsabilidade. Então, responder pelos seus atos. Então, quando você comete um erro, você realmente reconhece e corrige os problemas, corrige seus erros, e aí você consegue, corrigindo estes erros, ter uma vida com responsabilidade, habilidade de responder. Então, todos nós podemos cometer erros, evidentemente, mas nós podemos corrigi-los. E no que nós corrigimos os nossos erros, nós podemos ter uma vida muito melhor. Então, o tema de hoje é como vencer o mal. Primeiro, por mais que tenham pensadores que digam que o mal não existe, o mal existe. Ele está aí no dia a dia. Segundo, por mais que tenham pensadores que digam, não, o que é bem, o que é mal, não confunda as duas coisas. Saiba muito bem o que é mal. E terceiro, muito cuidado com pessoas com esse perfil psicopático, porque são pessoas que cometem delitos. E são pessoas como roubos, furtos, etc, etc, etc. Então são pessoas acostumadas a viver com delitos, né? Como eu disse para você, o psicopata mata ou manda matar. O psicopata tem um perfil mais perigoso. Mas o sociopata é aquele golpista, aquela pessoa que realmente na empresa é aquela pessoa que engana e tudo mais. Então essas pessoas que têm esse perfil de cometer delitos e tudo mais, precisam ser combatidas, principalmente no ambiente empresarial. Então, se alguém descobre que essa pessoa está fazendo desvios na empresa, essa pessoa é mandada embora. E a nossa a função, por exemplo, a gente está na empresa, se a gente sabe disso, realmente é combater. Porque se a empresa funciona com vários desvios, ela tem muita chance de falir, de quebrar, de ter problemas muito sérios. Então, muito cuidado com pessoas desse perfil, especialmente na liderança de uma empresa. Então, quando você vai escolher um líder, você deve escolher um que não tem esse perfil de delitos. Porque quando tem esse perfil de delitos, ele afunda a empresa. Não há dúvida que vai afundar a empresa, que vai fazer desvios na empresa, que vai fazer com que a empresa afunde. E todo mundo afunda. Então, não é que, mas a empresa afunda, problema dela. Não, você trabalha nessa empresa e você se mantém por causa dessa empresa. Então, você vai afundar junto. Então, muita atenção. Então, por exemplo, para escolher um líder de uma empresa, muito cuidado com esses que têm perfil de delitos contínuos e tudo mais, porque aí você vai colocar toda a sua empresa em risco. Então, muito cuidado com essas pessoas de perfil psicopata ou sociopata,
Preste muita atenção e é um alerta muito importante no momento atual. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.